Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Bem, estamos no mês de maio, um mês profundamente dedicado à Nossa Senhora. Este é o primeiro sábado de maio, dia 4. Pois também nos recorda isso, não é? A necessidade que temos de crescer no amor à Nossa Senhora durante estes dias, de contar mais com ela, de rezar melhor o terço, está bem? Esse é o caminho seguro, não é? para aproximar-nos de Jesus, porque Ele assim o quis, não é? E o Evangelho da Missa de hoje é do capítulo 15 de São João, que no fundo se podia resumir, Jesus nos diz que o servo não é maior do que o seu Senhor, não é mais do que o seu Senhor. E Ele é o Senhor, nós somos o servo, e Jesus nos diz: se o mundo vos odeia, se o mundo vos persegue, se o mundo não vos compreende, tranquilos, não é? Tranquilas, porque em primeiro lugar odiou-me a mim, perseguiu-me a mim, deixou-me de compreender a mim, não é? Isso é o que Jesus diz, por isso não estranhar, não é? Que se Ele, Jesus, foi um sinal de contradição, tu e eu, que queremos ser bons cristãos, também o seremos, não é? É verdade que temos que aprender a explicar bem a doutrina cristã, é verdade que temos que aprender a defender a fé sem levantar a voz, como há um livro aí tão famoso que faz tanto bem, né? Como defender a fé sem levantar a voz. E às vezes há temas que o mundo, que as pessoas não compreendem, nós temos que saber explicar, etc. Mas não estranhar que sempre haverá gente que não nos vai compreender, sempre haverá gente que nos vai odiar e nos vai perseguir também, né? Aliás, Jesus diz isso claramente no Evangelho de hoje. E até nos explica: porquê que o mundo vos odeia? Porque vós não sois do mundo. Esta frase é preciso entendê-la bem, porque é evidente que Jesus nos chama no meio do mundo, e a maioria de nós para permanecer no meio do mundo e a santificar-nos no meio do mundo. Nós somos do mundo, mas não somos mundanos, ou seja, não podemos viver como se o mundo fosse o nosso fim, como se não houvesse nada além do cemitério, digamos assim, como se esta vida fosse a única, como não tivéssemos aqui de passagem. Isso significa que nós somos do mundo, mas não podemos ser mundanos. E ao lutar por não sermos mundanos, por não nos deixarmos levar pelo que apetece, pelo que, etc., né? Pelas paixões, não entregar a nossa liberdade às nossas paixões, mas entregar a liberdade, queremos cumprir a vontade de Deus, pois geramos ódio à nossa volta. Porque a verdade é que pessoas que entregam a liberdade às suas paixões, que vivem como se Deus não existisse, irrita-lhes que alguém à sua volta, pois procura viver de acordo com a verdade. E a verdade é esta, é que a perseguição aos cristãos não é uma coisa de agora, é uma coisa desde o começo. E às vezes até tem um fator, às vezes, completamente irracional, né? Às vezes a perseguição que se desencadeou em certas épocas da história, né? Pois é uma coisa completamente absurda, não é? Pois, e no fundo procede exatamente disto, né? Desse ódio que o mundo tem, né? E como o demónio tenta as pessoas, e que as pessoas que se deixam escravizar pelo mal, pois também odeiam aqueles que se portam bem, né? E têm desejos que deixem de se portar bem e passem a portar-se mal. Então, de facto, isto é assim, está presente em toda a história da humanidade. Basta pensar no Antigo Testamento, os profetas que pregavam a verdade, pregavam a conversão, etc. Muitas vezes eram perseguidos, eram presos, etc. Os profetas que pregavam mentiras, pois eram aclamados pelo povo, não é? Pois, e de facto, mas claro, a mentira não salva, não é? O que salva é a verdade, e por isso temos de dar testemunho da verdade, sabendo que, ao dar testemunho da verdade, seremos, Senhor, perseguidos, não é? E seremos incompreendidos por muita gente, não é? A minha escolha de Jesus, a vocação cristã, separou-vos do mundo, não é? Ou seja, faz com que o homem, a mulher, o rapaz, a rapariga, que tem o desejo de ser um bom cristão, pois deixa de ser mundano e por isso se separa do mundo nesse sentido, não no sentido que não nos santificamos no meio do mundo, porque isso não é assim, mas nos separou do mundo no sentido que nos ajuda a não sermos mundanos, né? O cristão não pode ser mundano. E por Jesus diz: se me perseguiram a mim, perseguirão a vós, mas também se guardaram a minha palavra, guardarão a vossa. É bonito esta expressão, porque nos revela, por um lado, que é preciso contar com as perseguições, com as dificuldades, e por outro lado, Jesus nos está a dizer que nas perseguições, nas dificuldades, não deixemos de dar testemunho da verdade. Há um livro que
ouvimos muito agora durante o tempo pascal, que é os Atos dos Apóstolos. Não? E é interessante porque a certa altura relata como os apóstolos, na perseguição, se reuniram todos para rezar, aparece no capítulo 5 do livro dos Atos dos Apóstolos, e não pedem a Deus a força do Espírito Santo para que acabem as perseguições, mas pedem a força do Espírito Santo para continuarem a dar testemunho de Cristo nas perseguições, que as perseguições não os amedrontem, né? Não só não estranhar as perseguições, mas não podemos amedrontar-nos diante das perseguições e invocar o Espírito Santo para que sejamos fortes e demos testemunho, porque de algum modo Jesus nos revela que as perseguições, que nunca são algo querido por Deus, porque são mal, evidentemente, algo que procede da liberdade humana, mas que Deus permite muitas vezes para que a mensagem cristã se espalhe. Aliás, e foi assim, porque é que os apóstolos saíram de Jerusalém e foram para Antioquia e mais tarde para Roma, porque foram perseguidos, né? Tiveram que sair porque foram perseguidos, e a expansão do cristianismo esteve unida à perseguição. Deus não quer a perseguição, mas permite a perseguição para, também, que, por um lado, porque respeita a liberdade humana, mas por outro lado também, porque é uma ocasião dos cristãos darem testemunho, um testemunho que arrasta, né? Que convence, esse testemunho diante das dificuldades. E quanto ao Atos dos Apóstolos, que estavam reunidos numa casa e pediram ao Senhor, ajuda-nos adiante das perseguições, temos a valentia de dar testemunho. E a oração foi tão agradável a Deus, que diz os Atos dos Apóstolos, que aquela casa tremeu com a força do Espírito Santo. Pois tu e eu temos que pedir a mesma coisa. Senhor, ajuda-me a ser forte, a dar testemunho de Ti quando é fácil e quando é difícil. Claro, quando é fácil, né? Mas quando é difícil, nós notamos, às vezes amedrontamos-nos, pensamos eu não consigo, eu estou sozinho, e não estamos. Né? Deus está connosco. Por isso, há uma coisa muito importante, às vezes, quando perceberes que Jesus te pede que dês testemunho, que digas alguma coisa, porque se está a atacar a igreja, porque se está a atacar a doutrina cristã, porque se está a dizer uma coisa que não é verdade, pois, sem ofender ninguém, invoca o Espírito Santo e, olhando francamente para a pessoa que está a dizer isto, depois diz alguma coisa, diz, olha, não estou de acordo com isso, acho que isso não é verdade, etc. Né? E depois o Espírito Santo já nos dará essa sabedoria, disse Jesus, para sabermos explicar com palavras que vêm do próprio Deus, né? Dar testemunho nesse momento. Né? Parece uma passagem do Evangelho que nos recorda isso. Jesus diz, quando vos perseguirem, não penseis, né? Como argumentar, etc. O Espírito Santo vos dará uma sabedoria que ninguém poderá resistir. Né? Nas perseguições, nas dificuldades, que demos testemunho da verdade. E diz Jesus, porquê que surgem as perseguições? Porquê que surgem as dificuldades? Diz no final do Evangelho de hoje, porque não conhecem aquele que me enviou. As pessoas só odeiam os cristãos ou odeiam a Deus porque não o conhecem. E não conhecem o amor de Deus por nós. Por isso, o testemunho que temos que dar é precisamente isso. Nós conhecemos e acreditamos no amor que Deus tem por nós. Amor que se manifesta, evidentemente, em Jesus Cristo, não é? Deus feito homem. Já diz o Evangelho de São João, tanto amou Deus o mundo que enviou o seu Filho unigênito, Jesus, não é? Para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantos casos de pessoas que não compreendiam o cristianismo, perseguiam o cristianismo e depois converteram-se, começando logo por São Paulo. São Paulo é um exemplo impressionante disto. São Paulo dedicou-se a perseguir os cristãos e depois, ao converter-se, tornou-se um grande apóstolo. Por isso continua a ser atual. Por isso, se nós damos testemunho, se nós invocamos o Espírito Santo, se nós rezamos, se nós somos fortes, não com uma fortaleza que vem de nós, mas uma fortaleza que vem de Deus, pois nós daremos testemunho e esse testemunho ajudará as pessoas a pensarem que a verdade está onde está a caridade, não? Um testemunho cheio de caridade, evidentemente, né? Mas um testemunho forte, sem amedrontar-nos, sem acovardar-nos, sem termos vergonha de sermos cristãos, não podemos ter vergonha. As pessoas hoje em dia não têm vergonha de nada e assumem as coisas às vezes mais estapafúrdias e vamos tu e eu ter vergonha de assumir que somos cristãos, não é? Que somos cristãos. A perseguição não é sinal de maldição. Jesus disse, felizes sereis, aliás, a única bem-aventurança que Jesus repete 2 vezes a mesma bem-aventurança com outras palavras, é precisamente a 8ª, que é precisamente aquela que se refere às perseguições e diz ao repetir, felizes sereis quando vos insultarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque será grande nos céus a vossa recompensa. Alegrai-vos e exultai, porque eu estou convosco. Vamos pedir a Nossa Senhora, neste mês de maio, que procuremos dar esse testemunho cristão. Às vezes, quando sentimos a nossa fragilidade,
que eu não consigo, que pois invocar o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo nos dá essa fortaleza para saber dar testemunho de Cristo, testemunho cristão, sem ofender ninguém, mas um testemunho forte, um testemunho que muitas vezes que Deus não se serve dele para fazer as pessoas pensarem. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.